Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos tratar, vamos compreender, vamos estudar a indignidade sucessória. Pessoal, esse tema é polêmico, é um tema delicado no direito privado, mas requer profunda atenção por parte do estudioso, por parte do exegeta, por parte do acadêmico. Olha só, pessoal, nesse sentido de consequência, vamos aqui primeiramente conceituar indignidade sucessória. Bem, pessoal, a indignidade sucessória, ou somente indignidade, é um ato ilícito civil tipificado no Código Civil em que é reconhecido por via de decisão judicial de sentença transitada em julgado pessoal, em que vai apontar no seu corpo, no seu bojo, a prática de um comportamento ignóbil, reprovável, indigno por parte de um herdeiro ou de um legatário contra a vida, contra a integridade do decújus, ou seja, o autor da herança, bem como contra o seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente. Pessoal, olha o ponto de análise. A indignidade sucessória, pessoal, envolve a exclusão da sucessão. Repito, a indignidade sucessória importa, transmite a situação de exclusão da sucessão. Quem? O herdeiro ou o legatário? Herdeiro, pessoal, herdeiro da legítima, ou seja, herdeiro que vai receber a parte indisponível, bem como, pessoal, o herdeiro testamentário, aquele que vai receber a parte disponível. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui identificar, vamos compreender essencialmente, pessoal, a previsão legal da indignidade no Código Civil brasileiro. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui analisar, compreender o artigo 1814 do Código Civil brasileiro. Olha o que diz o dispositivo, pessoal. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Pessoal, ponto crivo, ponto importante, porque a indignidade, ela exclui quem, gente? O herdeiro ou legatário que pratica um ato desabonador, um ato proibido, um ato atentatório à dignidade humana do decujus, bem como dos seus demais herdeiros, cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Nesse sentido de consequência, pessoal, o ato de indignidade retira, usurpa o herdeiro ou legatário que atente, portanto, contra a vida e contra a integridade do decujus, bem como do cônjuge, do companheiro ou dos descendentes e ascendentes do mesmo. Pessoal, tema importante porque o artigo 1814 ele vai apresentar para você, além de situações que importam em ilícito civil, vai importar na esfera penal em crime, vai importar, portanto, pessoal, na esfera penal em crime. Assim sendo, pessoal, a indignidade é indispensável o reconhecimento por meio de ação judicial própria, que é chamada de ação de indignidade, que nesse contexto, pessoal, ela é submetida ao procedimento comum, ordinário, tramitando na vara de sucessões, em razão da competência material. Pergunta que se faz, pessoal, importante. Veja, o artigo 1814, ele fala de uma série de situações que envolvem crime. E aí, pessoal, nesse contexto de consequência, pode acontecer que há um reconhecimento pontual, além da prática de crime na esfera penal, circunstância de indignidade. Pessoal, a doutrina, portanto, ela nesse ponto, ela repousa com tranquilidade em reconhecer que, se na esfera penal houver o reconhecimento da prática dos tipos penais em que são positivados em ilícitos civis na esfera do artigo 1814, se dispensa, eu repito, é dispensável a propositura da ação de indignidade. Então, pessoal, se na esfera penal for reconhecido a prática de crimes previstos no artigo 1814, pessoal, remete dar como consequência pontual e lógica a dispensa da propositura da ação de indignidade. Mas quem seriam os legitimados, pessoal? Quem seriam os legitimados?
Quais seriam também as espécies, as hipóteses de indignidade? Bem, primeiramente, pessoal, os legitimados seriam todos o quê, gente? Os beneficiários, portanto, da sucessão. Repito, os legitimados, pessoal, são todos os beneficiários da sucessão. E quem são os beneficiários, pessoal? Os herdeiros da legítima e os herdeiros do testamento, os herdeiros testamentários. Pessoal, ponto crivo, ponto essencial. Também deságua como, portanto, legitimado, pessoal, o Ministério Público. Olha só, pessoal, desde 2017 o Ministério Público ele se encaixa, pessoal, como um dos legitimados para a ação de indignidade. Então veja, pessoal, todos os beneficiários, herdeiros ou legatários, eles são ontologicamente legitimados, portanto, pela propositura da ação. Agora veja, pessoal, na mesma medida, na mesma consequência, pessoal, o Ministério Público, o parquet, ele também é legitimado. Bem, feito isso, pessoal, vamos aqui apontar as hipóteses em que caminham, portanto, a indignidade sucessória. Bem, o artigo 1914, como já havia dito para vocês, diz o seguinte, abre aspas, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. O inciso 1, portanto, apresenta a primeira hipótese, pessoal, de indignidade. O inciso 1 do artigo 1914, pessoal, aponta a primeira hipótese de indignidade. Vamos lá? Inciso 1 do artigo 1914, olha o que diz. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, pessoal, olha aqui de forma crivo, indissociável. Falou homicídio, artigo 121 do Código Penal. Agora veja, pessoal, aqui é claro, homicídio doloso não compreende o que, pessoal? Pela tipicidade civil, não vai compreender o homicídio culposo e o homicídio préter-doloso. Vamos aqui, pessoal, artigo 121 do Código Penal brasileiro. Vamos aqui, vamos nos debruçar, vamos entender a sistemática da indignidade. Nesse contexto de consequência, pessoal, artigo 121, matar alguém em pena de reclusão de 6 a 20 anos. Crime de homicídio. Olha só, pessoal, homicídio simples. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui, ó, homicídio culposo. Vamos seguindo. Olha só, artigo 121, parágrafo 3º. Olha o que diz. Se o homicídio for culposo, detenção de 1 a 3 anos. E aí, pessoal, também foi falado da situação do artigo 129, parágrafo 3º. Vamos lá, artigo 129, parágrafo 3º. Lesão corporal seguida de morte, pessoal. Na realidade, o resultado é a morte, né? Que é, no caso, homicídio préter-doloso. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Perdoe, de 4 a 12 anos. Pessoal, em razão dessas propriedades, em razão dessas circunstâncias, a doutrina, pessoal, ela vem tramitando, ela vem construindo uma nova óptica da construção da indignidade. Veja, pessoal, que até o presente momento eu disse para vocês que as situações de indignidades necessitam, elas são indispensáveis a ver a subsunção do fato à norma jurídica civil. E o que é essa subsunção? É a própria aplicação da tipicidade. Então eu disse para vocês um primeiro caso, pessoal, a questão do homicídio. A legislação, ela fala do homicídio doloso ou da tentativa. Deste contra a própria pessoa de cuja sucessão se tratar, pessoal, bem como ao cônjuge, companheiro, descendente e ascendente. Abrange toda essa galera. Agora veja, pessoal, pela subsunção, você estudou isso em introdução ao estudo do direito, lá no primeiro período. Pela subsunção do fato da norma jurídica, eu tenho a situação de fato jurídico. Subsequentemente, acima eu tenho a lei e a Constituição. Para que haja, portanto, a aplicação da norma ao caso concreto, tem que haver o quê, gente? A fusão do fato com o direito. Gera nesse contexto, pessoal, a necessidade de ter o quê? A tipicidade. Seja na esfera civil, seja na esfera penal. Veja, pessoal, nesse contexto que no centro desse círculo, portanto, no núcleo desse círculo, pessoal, nós temos a indignidade. A indignidade, pessoal, ela é orquestrada nas situações tipificadas. Repito, nas situações tipificadas no Código Civil. Não pode
a priori, estar em outros horizontes, em outras orientações. Porque, pessoal, prepondera nesse alcance dado pela normatividade do direito civil, que eu só posso reputar a prática de indignidade se o indivíduo necessariamente, pessoal, praticar alguma das hipóteses previstas no artigo 1814. Ocorre, pessoal, que nós podemos ter situações correlatas, que ficam, olha, pessoal, tá vendo aqui, ó, que eu tô circulando, ó, que ficam nessa zona cinzenta, próximo das situações de tipificação civil, que geralmente, pessoal, elas se confundem com a própria tipificação penal. Coloquei para vocês aqui, pessoal, inclusive houve alteração em 2019, pessoal, no artigo 122, que é a situação do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Pessoal, vamos aqui ao Código Penal, artigo 122. Olha que lance interessante, pessoal. Eu acho lindo o direito, essa comunicação civil e penal. Olha só, induzimento, repito, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Olha só, 2019, pessoal, olha aqui eu batendo. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que eu faça. Pessoal, isso aqui não tem previsão, como eu havia dito para vocês, em uma dessas hipóteses aqui, pessoal. Não há nenhuma previsão normativa. Pessoal, existe uma tradição, um expoente, quando se fala em pena, quando se fala, portanto, em aplicação de sanções penais, que não pode o juiz criar tipos abertos, que situações, peço venha, criar situações inusitadas, mesmo utilizando analogias, criando novas figuras de crimes. Porque, pessoal, é competência constitucional do Congresso Nacional criar normas identificando tipos penais. Não compete ao juiz legislar substituindo o Congresso Nacional. Seja o juiz das varas cíveis, das varas penais, qualquer instância. Ele não pode criar modulações, novações de tipos. O problema, pessoal, é que essa regra espelhada, inspirada na esfera penal, ela tem sido revisitada, pessoal. Ela tem sido revisitada pela própria doutrina do direito privado. Ela tem sido revisitada. Professor, mas está no Código Civil? Não. É uma teoria. Que, inclusive, nós temos um precedente jurisprudencial bem forte nessa situação. Ou seja, pessoal, na esfera civil, é possível que o juiz, analisando o caso concreto, ele possa criar, portanto, uma delimitação, uma circunstância de observar o aspecto finalístico, portanto, pessoal, conteudista daquelas previsões do artigo 1914, no que tange, no que se refere ao valor, ao bem jurídico protegido. Então, pessoal, veja, nesse sentido e consequência, se formos aplicar a teoria do princípio da tipicidade finalística ou delimitativa, é possível, olha só, pessoal, ampliar, ao invés de ser essa esfera aqui cinzenta mais escura, que é o do tipo, portanto, civil, da tipicidade civil, e aí nós temos o princípio da tipicidade, né, que compreende as hipóteses de 1914, certo? Nós podemos abrir um pouco esse círculo, portanto, de foco de incidência, observando, portanto, olha só, pessoal, aqui, ó, observando, portanto, a dimensão do valor daquilo que a norma jurídica civil está querendo proteger e ampliar os tipos cíveis. Professor, mas essa ampliação, o juiz não está sendo arbitrário? Não. Não está sendo arbitrário. Por quê? Porque ele está buscando uma dimensão finalística e delimitando, pessoal, com base nesse valor dado pela norma. Pessoal, vamos trabalhar um precedente, inclusive aconteceu no Brasil, a questão dos maus tratos contra a pessoa idosa. Inclusive, nós temos aqui um RESP para tratar da matéria. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Olha só, pessoal, o caso foi de uma sobrinha. Então, veja, pessoal, ela cuidando desse idoso por bastante anos, ela o submetia a tratamento desumano, a humilhações constantes. E isso, pessoal, a pessoa já tinha uma fragilidade mental, dessa saúde mental, foi gradativamente piorando a sua mente, o seu equilíbrio emocional. E isso gerou, pessoal, segundo os laudos médicos, um encurtamento da vida desse senhor. Então isso gerou, dessa senhora.
Então essa senhora aconteceu o que, gente? Ela faleceu, ela morreu, ela não aguentou a pressão. E aí ela, se achando no direito, entrou com a competente ação justamente para ver o que, gente? A sua herança, sua suposta pretensa herança. Mas, pessoal, os tribunais não foram, eles não foram, pessoal, bons, né, no sentido assim de atender à expectativa dela. Não foi o caso. Porque, pessoal, aplicou-se nesse sentido, já na esfera da STJ, o princípio da tipicidade delimitativa ou finalística. Pessoal, são poucos os casos que são levados essa matéria para a STJ, mas tem N casos, pessoal, das esferas estaduais. Bem, pessoal, vou apontar para vocês o caso aqui pontual, tá ok? E vou ler aqui destacando essa parte, olha só. Os fundamentos contidos naquelas decisões, trazidas como prova documental, comprovam as ações e omissões da prática de maus tratos ao falecido, enquanto durou o casamento. Daí a previsibilidade do resultado da morte, que apesar do Instituto da Indignidade não comportar interpretação extensiva, o desamparo à pessoa alimentada mentalmente ou com graves enfermidades comprovadas, redunda em atentado à vida a evidenciar flagrante indignidade, o que leva à exclusão da mulher à sucessão testamentária. Então, pessoal, há uma construção ao nível doutrinário e agora, tranquilamente, jurisprudencial no STJ em reconhecer o princípio da tipicidade finalística ou delimitativa. Trago para vocês um informativo e um RESP que trata da matéria. Pessoal, recapitulando, o Código Civil ele só trata da tipicidade, portanto, como fenômeno necessário e indispensável para que ocorra a substituição do fato à norma jurídica que fala da indignidade sucessória. Ocorre que, pessoal, existe N casos, muitas vezes ao nível alarmante, ao nível de repulsa social, em que há maus tratos, atentados contra a vida desse indivíduo, não necessariamente, pessoal, por uma prática de homicídio doloso ou tentativa, mas circunstâncias pontuais que remetem um melhor alcance, uma melhor expansão de conceitos na esfera civil, não na esfera penal. Assim sendo, pessoal, a própria doutrina que já vinha trabalhando nesse sentido e o STJ, ele vem construindo, portanto, junto com os tribunais, uma nova óptica, uma nova realidade ontológica quanto à tutela da pessoa vítima ou como também dos herdeiros que passam por situações atentatórias à sua integridade e sua vida por questões de herança. E isso foi feito, pessoal, um raciocínio de não ampliar de forma abissal, mas buscar a finalidade das normas que protegem, portanto, o de cujos, que protege os seus herdeiros. Buscando, portanto, pessoal, evitar situações de repulsa social e até, quem sabe, por quiçá, até de impunidade. Pessoal, acontece o seguinte, o induzimento ao suicídio é tranquilo pela doutrina, maus tratos também é tranquilo. Agora, pessoal, no que tange a eutanásia, existe realmente verdadeiras discussões. A doutrina, pessoal, ou melhor, as doutrinas, elas não são passíveis. Pessoal, a eutanásia, para quem não lembra, né, para recordarmos aqui alguns conceitos, é uma forma de encurtecer a vida de uma pessoa, justificando por uma atitude piedosa, uma atitude de amor, de certa maneira, para alguns sim, outros não, só estou sendo técnico, mas no sentido de buscar, pessoal, aliviar uma dor física ou mental que essa pessoa esteja passando em razão de uma doença grave, incurável. Então, nesse contexto de consequência, por um ato de suposta ou não, aí eu não vou entrar nesse mérito, tudo bem? De piedade, há uma situação, portanto, pessoal, de encurtecimento da vida, provocada por terceiro. Bem, há aqueles, pessoal, que aí nós encontramos uma corrente bastante forte no direito civil, tá? Uma corrente bastante forte. Eu posso até dizer que até a 51%, portanto, assim, dos juristas, tá? Estou arriscando, mas você tem mais noção da pesquisa. A maioria, por assim dizer, 51%, 55% estourando, entende, pessoal, que a eutanásia, ela representa, pessoal, uma causa de não ingratidão civil, de não ingratidão sucessória. Mas isso não afasta, pessoal, a prática do homicídio. Olha só o que eu estou falando para vocês. Essa doutrina,
que pela pesquisa foi feita, a grande maioria dos livros, 12 obras lidas, tem claramente a informação desses 12 livros que, no que tange, no que se refere à eutanásia, pessoal, há entendimento de que é uma situação, pessoal, de não ingratidão sucessória, e não obstante a pessoa responder criminalmente. Veja, pessoal, que nenhum desses livros, gente, estou falando de gente pesada aqui do Direito Civil, né? Mauro Antonini, Carlos Maximiliano, por favor, né? Só fera. Então, esses caras, e diz o seguinte, olha, nós não estamos dizendo aqui que o cara não tem que responder por homicídio, até porque é tipo. Mas na esfera civil não justifica, tá? Estamos falando aqui de excelentes juristas na área. Então, na esfera civil, a interpretação ainda doutrinária, não temos uma clara visão jurisprudencial, ainda no sentido de que, pessoal, por mais que ele tenha que responder de fato por homicídio, mas por ingratidão sucessória não. Pessoal, isso aqui não tem nada a ver, pessoal, por exemplo, com casos muito graves, como a da família Ristoffen, que infelizmente a Susana Ristoffen, em 2015, né, ela teve, portanto, o reconhecimento da sua indignidade. Ela realmente praticou um homicídio doloso mesmo, inclusive com um restício de maldade, enfim, contra seus pais. Mas aqui é o seguinte, o camarada que tenta, no seu ponto de vista social-cultural, né, até filosófico, por assim dizer, entende que a pessoa está passando por uma situação grave de dor, de sofrimento, e então, para encurtecer esse sofrimento em razão de uma doença incurável, veja que essa doença tem que ser incurável, a situação tem que ser irreversível, reconhecida em parecer médico, isso mesmo na Suíça, também pesquisado na Inglaterra. Então, veja, tem que ser algo categoricamente taxativo. Olha, isso aí é incurável, o cara vai morrer. E mesmo assim, né, há polêmica, por exemplo, na Grã-Bretanha. Então, veja, pessoal, há essa possibilidade, portanto, pessoal, na esfera civil, na interpretação dos nossos juristas, de reconhecer, portanto, pessoal, que existe, portanto, o crime de homicídio praticado, mas, pessoal, que não repercute na ingratidão civil, na situação de indignidade sucessória. Agora, pessoal, existe um importante jurista, inclusive foi desembargador à época do TJ de São Paulo, hoje é um advogado militante e também manteve a sua condição de jurista de longas datas, inclusive é um cara com muita obra, muitos artigos, muitas publicações na área, e ele é veemente, pessoal, ele diz categoricamente nas duas obras lidas que caracteriza indignidade. E a maioria dos juristas, por exemplo, Cristiano Chaves Farias e outros mais, ele cita Silvio de Salvenosa. Então, acaba que Silvio de Salvenosa, por ser talvez o primeiro a enfrentar a matéria, teve a inteligência e a coragem, ele tem sido, posso dizer assim, a bandeira dos demais doutrinadores que inclinam a matéria, tá? Enfim. Agora, pessoal, vou trazer para vocês aqui um posicionamento interessante aqui, ó, de Marco Antonini, tá? Que o cara é top de linha, tá? Na matéria. Eu acho que eu trouxe o dele. Não, é Mauro Antonini. É dele. É isso mesmo, pessoal. Mauro Antonini, a obra dele aqui, citada para vocês. Olha só. Vou ler aqui para vocês essa parte. Eu pensei que eu tinha trago do Maximiliano, que eu ia colocar também. Mas deixa eu falar. Na próxima slide eu coloco dos dois. Bem, a eutanásia, reconhecendo-se assim que a aplicação da sanção civil deve ter por norte o valor maior que a norma visa preservar. Parece mais acertada a orientação dos que entendem não haver indignidade na eutanásia, respeitadas as opiniões em contrário, no caso de Silvio Salvenosa. Nesse caso, embora haja crime doloso contra a vida, gente, todos esses livros eles falam que existe crime, o cara vai responder penalmente. Se ficar claramente evidenciado o intuito piedoso, não se revela ingratidão, que é fundamento valorativo a justificar a sanção por indignidade. Beleza, pessoal? Então, recapitulando aqui, nós estamos já no nosso terceiro bloco de informações. Princípio de atipicidade, pessoal, prova da OAB objetiva, 1914, não vai além, por favor. Aplica, portanto, aí a literatura do Código Civil. E, contudo, se você for fazer outros concursos, magistratura, promotoria, AGU, etc., você tem que ampliar o seu conhecimento. Então, existe a possibilidade de fazer esse alcance novo. Quem que faz isso, pessoal? O juiz analisando o caso concreto. Todos esses juristas, pessoal, eles batem nessa tecla. O juiz, na casuística, no exame do caso concreto, ele vai analisar se é possível ou não aplicar o princípio da tipicidade finalística ou delimitativa, tá ok? Trago para vocês, portanto, o RESP central da matéria, que foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, lamentável, mas aconteceu no Brasil, e aliás acontece muito, né, gente?
muito atentado contra a vida do idoso. Bem, infelizmente, né? Sendo assim, pessoal, vamos recapitular. Então, a indignidade, pessoal, ela repercute, ela se insere pontualmente, pessoal, na exclusão da sucessão de herdeiros, tá? E também de legatários, pessoal. E as vítimas, portanto, da indignidade podem ser, pessoal, o decúcio enquanto em vida, pode ser o cônjuge, o companheiro, ascendente ou descendente. Agora, pessoal, vai depender muito das circunstâncias com base no artigo 1814. Porque o artigo 1814 ele vai delimitar, inclusive, os tipos de situações em que vão importunar, vão compreender, portanto, pessoal, a tipicidade da indignidade sucessória. Falei para vocês o primeiro caso de tipicidade sucessória, pessoal, de indignidade sucessória, quando envolve homicídio doloso e quando envolve o que, gente? A forma atentada. Homicídio culposo e pré-doloso está fora, tá? Isso é pacífico nas doutrinas, tudo bem? Os doutrinadores cíveis nessas obras lidas, eles são bem tranquilos nesse sentido. Bem, pessoal, segunda hipótese, olha só, gente, segunda hipótese, bastante interessante e peculiar, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a honra, a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. É interessante observar que nesse crime, pessoal, olha só, nesse crime, aqui não tem a citação de ascendente e descendente. Então, se for uma prova da OAB, uma prova que requer a literatura da lei, você tem que, portanto, seguir esse raciocínio. Assim sendo, pessoal, calúnia imputar o que, gente? A alguém a prática de crime. Veja que ela requer uma situação especial. Imputar caluniosamente em juízo. Então, pelos olhos, pela óptica, pessoal, do princípio da tipicidade, que é essa que é a nossa orientação, que eu quero que você trabalhe para o exame de ordem, você tem que seguir esse raciocínio, esse roteiro, tá ok? Nesse sentido de consequência, pessoal, é um atentado contra a tolerância, bem como qualquer crime contra a sua honra. Injúria, difamação, aqui não tem, portanto, pessoal, uma delimitação quanto à normatividade penal. Falou qualquer atentado contra a sua honra. E aqui delimitou, pessoal, as vítimas, cônjuge, companheiro ou contra o próprio decúcio, tá? Isso é importante da análise. O inciso terceiro, não tão menos importante, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente seus bens por ato de última vontade. Pessoal, aqui vai importar as situações de testamento nulo e testamento anulável. Vai importar a leitura dos artigos 1859 e artigo 1909 do Código Civil. Vamos aqui nesse sentido, pessoal, artigo 1859 e em seguida artigo 1909. Extingue-se, abre aspas, extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Pessoal, para parte da doutrina, aqui se trata, pessoal, de um questionamento da nulidade do testamento. Mas há juristas, pessoal, nós vamos tratar esse testamento, é uma das partes mais polêmicas da matéria que envolve testamento. Tem jurista que diz que é tanto a nulidade quanto situações em que o testamento é anulável. Aí, meu querido, é um prato fértil aí, é como se fosse um fast food. Aí tu vai escolhendo aí o que você quer degustar. Você, como estudioso, tem que memorizar tudo, mas a um nível de OAB, basta você entender que isso aqui é uma situação de nulidade. Então, o prazo de nulidade, pessoal, olha só, requer o quê? Prazo de 5 anos. 5 anos. Bem, pessoal, estando aqui, é um prazo decadencial, envolve direito potestativo, tá ok? Veja, pessoal, contado o prazo da data do seu registro. Tá ok, pessoal? Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo do seu registro. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Agora, pessoal, o artigo 1909. Artigo 1909. Aí já fala de anulável. Abre aspas. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas por erro, dolo ou coação. Pessoal, aí são defeitos de negócios jurídicos. No próximo bloco, que é a próxima aula, pessoal, nós vamos analisar todas essas circunstâncias para vocês. Eu estou até adiantando, tá? Bem, voltando aqui, pessoal, aliás, artigo 1814, né? Estou falando de outro tema. 1814. Estou falando de indignidade. Beleza. Bem, pessoal, matou isso aqui. Então, recapitulando aqui alguns pontos importantes. Falei para vocês o conceito. Falei quem são os legitimados, ou seja, quem pode propor, portanto, a ação de indignidade. São os beneficiários da sucessão. Lembrar da hipótese do artigo 1815, parágrafo 2º, que insere o Ministério Público como legitimado. Pessoal, vamos aqui. Artigo 1815 do Código Civil, abre aspas. A exclusão do herdeiro legatário em qualquer desses casos de dignidade será declarada por sentença. Por quê, pessoal?
requer ação de indignidade. Subsequentemente, pessoal, parágrafo 2º, na hipótese do inciso 1, ou seja, homicídio doloso ou tentado, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Pessoal, isso foi uma inserção em 2017. A doutrina civil, pessoal, eles exigem nesse contexto que tem que ser comprovada, pessoal, para tal interesse de ordem pública do Ministério Público. E não poderia deixar de lado, né, pessoal? Até um crime de homicídio, né, muito fácil a sua comprovação. Eu acho até redundante, mas eu respeito quem assim defenda, tá? Mas, seguindo o roteiro OAB, você tem que compreender que o Ministério Público ele tem legitimidade desde que envolva o quê, gente? Envolva situações de homicídio doloso ou tentado contra a vida do próprio cônjuge, do seu companheiro, do próprio decurso, ascendentes ou descendentes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, como a nossa aula tem que ser completa, vou incluir uma informação associada. Tem um jurista, pessoal, que é chamado Cristiano Chaves de Farias. Aliás, eu cito demais esse cara. Pô, eu cito muito o Pablo Stossi, Fábio Tartucci. Cara, eu cito muito a doutrina para vocês. Bom, Cristiano Chaves de Farias, pessoal, ele aponta um caso interessante de legitimado, mas que não está previsto aqui expressamente no Código Civil. É o caso do fisco, pessoal. Olha só. Para Cristiano Chaves de Farias, ele diz que o fisco ele tem sim legitimidade processual na esfera civil para propor a ação de indignidade quando envolver, pessoal, herança adjacente. Então, pessoal, aí é um posicionamento essencialmente doutrinário que não compreende, portanto, uma visão legalista. Aqui é uma posição doutrinária de um jurista respeitado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Então, ele traz esse entendimento respeitável por sua origem e procedência, mas, da minha parte, não tem lógica, não tem sentido algum. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, quais seriam os meios de arguição, pessoal? Quais seriam os meios de arguição, de questionamento, portanto, da dignidade? Pessoal, indiscutivelmente, com base no artigo 1815, é por meio da ação de dignidade. Aqui, pessoal, eu trago um expoente para vocês. Olha só. Boa parte da doutrina, pessoal, reconhece a possibilidade, pessoal, de que dentro de uma esfera de discussão processual penal, pode haver na decisão judicial de sentença que esteja transitada em julgado o reconhecimento, pessoal, da indignidade. Então, suponhamos, pessoal, que um descendente pratique um ato contra a vida do ascendente, mesmo que seja de forma tentada, capitulando o artigo 1914. Esse indivíduo, pessoal, ele vai responder com que processo? Um processo de ordem de natureza penal. Pelo artigo 1814, inciso 1, combinado com o artigo 1815, parágrafo 2º, o Ministério Público, pessoal, quando ele for promover a sua competente ação, pessoal, ele pode, no bojo desse pedido, segundo a doutrina majoritária civil, que também seja reconhecido o quê, gente? A nível processual. A indignidade, pessoal, desse descendente que atentou contra a vida do ascendente. Por quê, pessoal? Aí é um manifesto interesse e legitimidade do Ministério Público. Tá? Então, nesse caso, boa parte mesmo da doutrina, ele reconhece expressamente nesse sentido. Agora, pessoal, nesse mesmo contexto, o que acontece? Se há, portanto, o reconhecimento em sede de sentença penal condenatória, transitada e julgado, que houve a prática de homicídio, ou doloso, ou tentado, subsequentemente, pessoal, acompanhando com o entendimento claro e translúcido que houve indignidade, reconhecida em sentença, pessoal, essa doutrina, ela diz que é dispensada a propositura de ação de dignidade. Veja o lance importante da matéria. Se fosse minha prova, eu te cobrava isso. Então veja, pessoal, nesse sentido e consequência, claramente, pessoal, a matéria, ela envolve duas vértices de percepção. A regra ontológica, pessoal, é de quê, pessoal? É a clara e translúcida possibilidade, pessoal, de propositura de ação competente para que veja, pessoal, claramente se houve ou não, na esfera civil, prática de ato de indignidade. Agora veja, pessoal, na mesma medida e consequência, doutrina majoritaríssima entende que uma decisão judicial de sentença na esfera penal, transitada em julgado, que venha lá no seu bojo dizer o reconhecimento da indignidade, pessoal, é dispensada para essa doutrina majoritaríssima que deixe claramente, pessoal,
a necessidade de uma nova ação para reconhecer algo factual, que não é um factoide, é um ato factual, claro e translúcido, reconhecido por um ato de soberania estatal. Aliás, pessoal, a decisão de sentença, como nós estudamos em direito constitucional na primeira parte da matéria, é um ato de soberania do Estado. É o Estado juiz que está decidindo, não é a pessoa do juiz que está decidindo. É o Estado juiz que está decidindo. Pessoal, aí traz uma frente de plexo de orientação que nos remete a uma análise do Código de Processo Civil. Vamos aqui rapidamente identificar isso no Código de Processo Civil. Veja que a matéria é muito rica, né, gente? Muito rica de informações. Bem, vamos aqui pontualmente ao artigo 315, um artigo que eu estava muito querendo falar para vocês. Olha só, pessoal. Olha o que diz o artigo 315 do Código de Processo Civil. Veja que essa matéria aqui, 315, pessoal, ela fala da suspensão do processo. Formação, suspensão do processo. Um tema bastante peculiar e importante da matéria. Diz o seguinte, pessoal, abre aspas, se o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Repito, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Isso porque, pessoal, é indiscutível, pessoal, até pela essa própria doutrina, não tem como ser diferente o raciocínio. Não há local melhor, pessoal, para analisar a prática ou não de um crime, pessoal, por parte daquele acusado, do que uma vara penal, né, gente? É indiscutível isso. Até uma questão de bom senso do juiz, diante das provas cabais, mesmo ali translúcido na sua frente, por um juízo de segurança, um juízo de responsabilidade, pessoal, um bom senso, ele suspendeu o processo, já que há uma tramitação de um processo na esfera penal. Até porque, pessoal, o Ministério Público tem que se pronunciar se houve ou não prática de crime. Contudo, pessoal, como eu falei para vocês, a doutrina é majoritaríssima. Contudo, pessoal, existe uma doutrina apoiada no Código Civil, está lá no artigo 935, do Código Civil, que diz o seguinte, pessoal, abre aspas, veja que aqui é Código Civil, 935, e o outro que eu li, pessoal, é Código de Processo Civil, 315. Pessoal, olha o que diz o artigo 935 do Código Civil, leis diferentes, Lei 10.406 de 2002. Olha o que diz. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem já o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Pessoal, veja que essa doutrina, ela se apoia nessa primeira parte. E, por via reflexa, ela mesmo que fica míope com essa parte final, que, ao nosso ver, deixa bem clara a necessidade de suspensão desse processo, né, gente? Por questão até de segurança, para não ter uma prática de uma impunidade. Mas, enfim, essa parte da corrente minoritaríssima, ela entende, pessoal, que claramente o juiz pode decidir, dentro da esfera civil, dentro de um processo civil, a prática ou não de um crime tipificado no artigo 1814, no caso, o homicídio doloso e tentado, né? Homicídio doloso ou tentado, porque homicídio culposo não é situação de ingratidão, de indignidade sucessória, e também o homicídio preterdoloso. Então, essa corrente entende o seguinte, que o juiz civil ele pode dizer que houve homicídio tentado ou homicídio doloso, e assim, portanto, julgar a indignidade. Bem, pessoal, muita cautela, é importante saber todas as correntes. Mas o próprio artigo, pessoal, que trata da matéria, olha o que ele diz. Vamos aqui ler com mais calma o próprio dispositivo. Essa orientação, pessoal, ela se baseia na regra chamada regra da independência das instâncias. Veja que essa corrente minoritária, ela se debruça com a chamada regra da independência das instâncias. Em especial pela parte inicial do dispositivo. Só que tem o que, gente? A famosa vírgula, né? Vírgula. Não se podem questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Veja, pessoal, que o artigo do próprio Código Civil reforça ainda mais a importância de discutir matéria criminal,
e na esfera penal, pessoal. Mas, como um bom estudante que nós somos, temos que saber um pouco de tudo. Então, pessoal, primeira corrente é a possibilidade clara na esfera penal de que o juiz reconheça não só o crime, perdoe-me, que haja uma decisão judicial de sentença em que reconheça o crime, mas também na própria sentença, pessoal, haja também um reconhecimento da ingratidão, da indignidade sucessória. Em ponto modal e reflexo, pessoal, significa dizer que torna dispensada a propositura da ação de indignidade. Ponto de vista desse, bem tranquilo nas doutrinas. Contudo, há vozes que interpretam, pessoal, que já poderia o juiz, nesses casos, pessoal, já decidir que houve ou não prática de homicídio ou não. Agora, pessoal, em todas essas esferas de crimes, eu acho que com certeza vocês já devem ter lido em algum livro, em alguma publicação, existem dois, pessoal, que não alcançam claramente, pessoal, a tutela do Ministério Público para que ele venha promover a ação de indignidade, que é os casos, pessoal, do inciso 2 e do inciso 3. Nesse caso, pessoal, aí eu concordo, eu interpreto no sentido que pode ser o juízo civil reconhecer pontualmente, especificamente, pessoal, tais práticas de crime, mas não reputando, pessoal, sanções dessa ordem, mas reputando a prática de indignidade sucessória. Tanto é, pessoal, que o parágrafo 2º do artigo 1915 não cita como legitimado do Ministério Público os incisos número 2 e 3 do Código Civil. Beleza, pessoal? Lembrar também, por fim, que o jurista Cristiano Chaves de Farias também aponta como possibilidade legitimado, pessoal, para poder arguir na ação de indignidade, ação essa, como eu já havia dito, que tramita na vara de sucessões, que é, em razão disso, pessoal, um processo que há uma necessidade de produção de prova, dilação probatória, dentro da esfera de um procedimento, portanto, comum ordinário. Feito isso, pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento. Pessoal, é muita informação, eu reconheço, mas vamos em frente. Qual seria, portanto, pessoal, o momento para se cogitar, para se arguir, pessoal, a indignidade? Bem, pessoal, o momento para se arguir a indignidade é no momento da abertura da sucessão. Cuidado com isso. O momento para ser arguida, para ser, portanto, pessoal, manifestada pelo beneficiário a ocorrência da indignidade, pessoal, é na abertura da sucessão. Pessoal, vou dar só uma pausa para tomar uma água aqui rapidinho, pessoal, por favor. Falei demais. Só tomar uma água aqui rapidinho. Eita que eu tava com sede, hein? Vamos lá. Meus queridos e queridas, vamos aqui seguir. Então, pessoal, bem, com base no Código Civil, qual seria o momento da arguição, pessoal, da ação de indignidade? Bem, pessoal, é tranquilo isso a partir da abertura da sucessão. Mas, pessoal, vira e mexe é perguntado para vocês a seguinte informação, certo? Em relação aos aspectos factuais, se baseia nos aspectos anteriores ou posteriores à abertura da sucessão? Pergunta interessante, pessoal. Essa dimensão factual se baseia em aspectos anteriores à abertura da sucessão ou aspectos posteriores à abertura da sucessão? Bem, pessoal, a doutrina nesse sentido ela é tranquila. Pode ser baseada, de fato, uma questão de lógica, a aspectos anteriores à abertura da sucessão, mas também, pessoal, há aspectos factuais praticados durante um processo de inventário, gente. Então, veja, a arguição, portanto, pessoal, o momento-chave para a proposituração é contada a partir da abertura da sucessão. Isso é uma questão de lógica. Mas a dimensão dos fatos, elas podem se basear dentro da dimensão factual anterior, portanto, pessoal, à abertura da sucessão, bem como aspectos, pessoal, posteriores à abertura da sucessão. Agora, você não pode propor uma ação de indignidade enquanto a pessoa estiver viva. E existe uma lógica para isso, pessoal. Aliás, duas lógicas para isso. Primeiro, pessoal, que existe a possibilidade clara, pessoal, da chamada reabilitação do indigno.
Repito, existe, pessoal, a possibilidade clara da reabilitação do indigno. Existe sim. E esse procedimento, pessoal, de reabilitação do indigno, pessoal, ela é feita necessariamente, pessoal, pela via de testamento, bem como, pessoal, por ato autêntico. Por ato autêntico. Então, pessoal, nesse sentido de consequências, vamos aqui aglomerar e encontrar essas disposições. Primeiramente, pessoal, por que pela via do testamento? Pessoal, a via do testamento, ela é dada, portanto, como uma opção de maior segurança, de maior transparência, pessoal. Repercutindo, portanto, pessoal, numa melhor estabilização dos direitos. É por isso que é feito, pessoal, por meio do testamento. Vocês vão ver comigo mais à frente, pessoal, que o testamento, ele recai numa sistemática, pessoal, de manifestação de última vontade, pessoal. De manifestação de última vontade. E assim sendo, pessoal, o testamento, ele traz uma maneira de segurança, pessoal, uma maneira de estabilização. Agora, pessoal, veja, o artigo que trata da matéria, que é o artigo 1818, daqui a pouco eu vou ler, ele fala também de outro ato autêntico. O que seria esse outro ato autêntico? A lei, pessoal, ela é silenciosa. Ela não trata do que é esse tal de outro ato autêntico. Mas a doutrina, ela pontua, principalmente a de Cristiano Chaves de Farias, que esse outro ato autêntico, pessoal, pode ser por instrumento público ou por instrumento particular. Vamos aqui ao artigo 1918, pessoal, entender a situação da reabilitação do indigno. Olha só, artigo 1918 do Código Civil, olha o que diz. Aquele que incorreu em atos que determine a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Pessoal, essa reabilitação do indigno, pessoal, que na realidade é uma espécie de perdão, ela não admite, pessoal, uma possibilidade de uma futura prática de indignidade e o próprio testador ou o próprio o indivíduo, né, pessoal, por meio de instrumento público ou particular, seguindo essa orientação doutrinária de Cristiano Chaves de Farias, perdoar. O perdão é em razão de uma ocorrência passada. O perdão, portanto, é em razão de uma ocorrência passada. Então, esse ato, pessoal, não pode ser um ato manifesto para um evento futuro e incerto. Tem que ser, portanto, pessoal, para uma circunstância factual passada. Outro ponto importante apontado também pela doutrina, pessoal, que existe a possibilidade da reabilitação parcial. Veja, a reabilitação do indigno como um ponto modal do artigo 1918, pessoal, faz referência a o indivíduo em vida, fez por testamento, pessoal, a devida reabilitação do indigno. Então diz lá, olha, eu estou perdoando aqui o fulano de tal, por ter feito isso na minha vida, papapá, ou por um instrumento, pessoal, congênere, que pode ser um instrumento público ou particular. Não pode ser verbal, não pode ser, pessoal, por outros meios. Tem que ser expresso e reduzido a termo. Agora veja, existe a possibilidade da reabilitação que, gente, parcial. E o que seria a reabilitação parcial? Pessoal, olha só. Vamos supor, pessoal, que durante a vida, a vítima, supor aqui que é o próprio autor da herança, sofra uma situação pontual de calúnia feita por um descendente dele. Calúnia. E aí o que acontece, pessoal? Ele não deixa nem em testamento, nem em outro ato autêntico o perdão expresso. Ele não dá o perdão expresso. A lei, poxa, a lei é demais. Olha só, ela é bem clara. Expressamente reabilitado no testamento ou em ato que, gente? Olha só, em outro ato autêntico. Beleza? Mas, pessoal, no próprio testamento, em uma das disposições testamentárias, cláusulas testamentárias, de lá, deixo para esse fulano aqui 10% da minha parte disponível. 10%. Pessoal, o que vai acontecer nisso? Ele não vai herdar, pessoal, pela sucessão legítima.
Até porque os beneficiários é que são legitimados, gente. Os beneficiários é que são legitimados. É o herdeiro legatário, não tem conversa. E lembrar, pessoal, que a lei também fala do companheiro. Na outra medida, pessoal, ele só vai herdar com que percentual? Em cima da parte disponível. Da parte que não compõe a legítima. Aí ele poderá perfeitamente herdar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, nesse sentido de consequência, para finalizar a análise da indignidade, pessoal, veja que há um prazo decadencial. Eu já acho que eu até creio que já tenha falado um pouco disso para vocês. Vamos aqui, pessoal. Parágrafo 1º, artigo 15, 1815 do Código Civil. Olha o que diz. O direito de demandar a exclusão do herdeiro legatário extingue-se em que, gente? Em 4 anos contado da abertura da sucessão. Aqui é claro que não tem, dúvida alguma. Que é muito bem claro. Aliás, pessoal, é o mesmo prazo, pessoal, da deserdação. 4 anos. Tá? Inclusive, nesse ponto, é similar à análise. Beleza, pessoal? Fechei aqui o primeiro bloco em indignidade. Agora, pessoal, eu vou analisar com vocês a deserdação. Pessoal, a deserdação, ela é um instituto similar à indignidade, só que é mais amplo, as hipóteses. A deserdação, pessoal, veja, ela é necessariamente arguida, pessoal, por meio de testamento. Ela é arguida, pessoal, por via de testamento. E ela, pessoal, exclui os herdeiros necessários. Cuidado com isso. Porque na indignidade se exclui o que, gente? Todos os beneficiários. Pouco importa ser herdeiro legítimo ou testamentário. É todo mundo, é a galera todinha que se beneficia. Já a deserdação, pessoal, quem pode deserdar é aquele que é autor da herança. Então veja, pessoal, que existe uma diferença muito clara aqui. Eu falei 2 pontos importantes. A deserdação, pessoal, não tem nada a ver com dignidade nesses 2 pontos. Porque a deserdação, pessoal, é também uma hipótese de exclusão da sucessão. Por ato de ingratidão. Por ato molestador da moral, da vida, da integridade do decujus. Só que o que acontece, pessoal? A deserdação, ela só atinge quem, gente? O herdeiro necessário. E a indignidade, como eu havia falado, todos os beneficiários. Todos os beneficiários. Na mesma medida de consequência, pessoal, a deserdação, ela vai abranger todas as hipóteses, pessoal. Olha só, do artigo 1814, ou seja, de indignidade, e ainda inclui, pessoal, outras 2 hipóteses importantes. A do artigo 1962 e do artigo 1963. Ou seja, pessoal, a deserdação, gente, ela é muito mais ampla as hipóteses. A tipificação civil, em razão da substituição do fato à norma jurídica, pessoal, é muito mais ampla da deserdação. Agora, como eu havia falado para vocês, pessoal, no artigo 1964 do Código Civil, a deserdação é uma declaração feita em testamento. Olha só, pessoal, artigo 1964 do Código Civil, olha o que diz. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Ou seja, pessoal, quem que elabora o testamento? É o testador. Quem é o testador? O autor da herança. Então, o legitimado, pessoal, por assim dizer, quem é, portanto, o titular para deserdar é o autor da herança. É o autor da herança. E na indignidade, todos os beneficiários, inclusive o Ministério Público. Beleza? As hipóteses são muito mais abrangentes. Eu vou ler todas elas, pessoal, demora um pouquinho, mas é importante saber. Vamos lá. Artigo 1962 do Código Civil. Olha o que diz. Além das causas mencionadas no artigo 1914, autoriza a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Inciso 1. Por ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. Veja, pessoal, que a deserdação do descendente. Então, a situação de lascivas entre descendente com madrasta, descendente com padrasto. Isso é a hipótese tipificada no inciso 3 do artigo 192. E vem o inciso 4, que é muito comum, se você pesquisar na internet, tem muitos desses casos. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Ou seja, é aquele filho, né, que procura o pai só quando está morto. Né? Tá lá no hospital, se arrebentando. Gente, é muito caso. Faça a pesquisa, faça isso. Interessante. Bem, artigo 1963 do Código Civil, 1963 do Código Civil, abre aspas.
Além das causas enumeradas no artigo 1914, autoriza a deserdação dos descendentes pelos ascendentes. Veja que é dos ascendentes pelos descendentes. Olha que diferença. Dos descendentes por ascendentes. Ofensa física, injúria grave, tá? Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheira da filha ou do neto. E um caso muito comum também, gente, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade, tá? Ah, aquele lá é um bêbado lá, nunca estudou, nunca fez, se lascou, né? Essa ideia infeliz, enfim, que acontece na vida da gente. Lamentável, muito triste, gente, muito triste. Vamos lá. Aqui é aula de direito, vamos esquecer. Bem, vamos aqui na teoria só. A deserdação, pessoal, portanto, ela é declarada via o que, gente? Via testamento. Necessariamente via testamento. Artigo 1964 do Código Civil. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Beleza, pessoal? Momento em que ela é reconhecida, pessoal, por meio da abertura da sucessão. Quem são, portanto, pessoal, os excluídos? Os herdeiros necessários. Artigo 1961. Olha só. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Pessoal, aqui é um ponto interessante. Primeiramente, pessoal, por mais que haja um testamento que aponte a causa da deserdação, doutrina padrão pacífica, tem que haver decisão judicial de sentença, pessoal, confirmando a deserdação. Veja que na indignidade nós temos uma ação judicial própria, que é a ação de indignidade, em que reconhece a indignidade. Reconhece a indignidade. E nós temos também a deserdação, que também se faz necessário esse reconhecimento judicial. Esse reconhecimento judicial. Quem é que tem o ônus, pessoal, de provar isso? Olha só, pessoal, olha só. Vamos aqui ao artigo 1965 do Código Civil. Estou acabando. Abre aspas. Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveita a deserdação incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Então, pessoal, veja só. Ao herdeiro instituído ou aquele quem aproveita a deserdação. É um ponto interessante aqui, gente. Eu acho muito interessante o direito civil. Porque, veja, o Código Civil está te dizendo duas coisas aqui importantes. A primeira delas é o seguinte. Apontar a causa não é motivação. Apontar a causa não é motivação. É apresentar o motivo. E o que é apresentar o motivo? É indicar, pô. Olha só. Artigo 193, inciso 2. Artigo 184, inciso 1. Enfim, é apontar o motivo. Apontar o motivo, doutrina pacífica, sem discussões, é indicar a tipificação civil. A tipificação civil. Substituição do fato à norma jurídica. Em contrapartida, haverá, pessoal, discussão judicial se houve ou não, de fato, deserdação. Evidentemente, pessoal, aqui o testamento em que declara que houve deserdação não é uma presunção absoluta. Cuidado, a presunção aqui ela é relativa, porque cabe prova em sentido contrário. E quem que tem que provar, pessoal? Tem que provar quem, gente? A veracidade. O herdeiro instituído ou a quem aproveita a deserdação. Ou seja, os beneficiários. Tudo bem? E aqui, pessoal, é provas. Aqui é prova. O cara tem que juntar foto, depoimento, provar mesmo, literalmente, as circunstâncias. O momento em que traz todo esse litígio, essa discussão, a partir do momento da abertura da sucessão. É importante observarmos que o Código Civil, ele fala abertura do testamento. Evidentemente, pessoal, a abertura do testamento, pessoal, é um momento posterior à abertura da sucessão. Porque não se pode abrir testamento, pessoal, enquanto a pessoa está viva. Então, veja, numa prova da OAB, você vai colocar a abertura do testamento, mas você sabe mentalmente que é em razão da abertura da sucessão. Porque primeiro abre a sucessão, para depois abrir o testamento, para depois termos o inventário. Pessoal, o procedimento de
de registro, abertura e registro do testamento, ele é um preâmbulo do inventário. É um procedimento de jurisdição voluntária, nós já falamos disso em sala de aula, é um procedimento de jurisdição voluntária precedente do inventário. Precedente do inventário. Tudo bem? Beleza? Pessoal, para finalizar, portanto, as últimas palavras, os últimos aportes nesse sentido, pessoal, a deserdação, evidentemente, ela vai se basear, pessoal, em fatos anteriores à abertura da sucessão. É diferente da indignidade, que pode se basear em fatos anteriores e posteriores, porque pode haver um inventário em andamento, aí um herdeiro levanta a mão, meu pai foi isso, aquilo, esculhambou, aí, meu amigo, indignidade. Mas na deserdação não tem como, o cara está morto, e o cara que faz o testamento é o autor da herança que está morto, não tem como, bicho, levantar a mão lá, né, igual uma múmia lá, e escrever um testamento que já está morto, tá? Então, deserdação, a dimensão factual é sempre anterior à abertura da sucessão, na indignidade anterior e posterior à abertura da sucessão. Em ambos os casos, quanto ao momento da suscitação da arguição da discussão judicial, a partir da abertura da sucessão. Lembrar que para a prova da OAB, que é uma prova muito legalista, a abertura do testamento. Bem, prazo mais uma vez, decadencial de 4 anos, no mês dos mortes e infeliz, no que tange, no que se refere à indignidade. Pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa matéria, tem um ponto aqui bastante importante, mas não tão pouco essencial, que é a questão da indignidade, pessoal, para excluir pensões previdenciárias. Qualquer benefício previdenciário, pensão previdenciária, pessoal, ela remete a uma legislação própria. Ela remete, pessoal, a uma liturgia jurídica própria. Inclusive, a discussão é na esfera federal. Então, veja, pessoal, pensões do INSS, benefício previdenciário do INSS, você não pode, por analogia, aplicar o cível. É a mesma situação que nós estudamos, pessoal, lá em ausência, no primeiro período do curso, e também agora, pontualmente, com a morte presumida. A circunstância da morte presumida, pessoal, que vai fazer, pontualmente, o recebimento de determinados benefícios previdenciários, ela não se compatibiliza, pessoal, com a circunstância da morte presumida no cível. Então, são sistemas jurídicos autônomos, gente, que não se comunicam em certa maneira. Lógico que, por exemplo, conceito de pessoa. Pessoa é, dentro de uma estrutura, né, vem do termo grego, persona, que significa massa envoltória, que compreende pessoa física, pessoa jurídica. Evidentemente, que é capacidade civil. Você tem que estudar no civil. Então, tem determinados estudos que tem que ter uma interdisciplinaridade. Mas, nesse caso, pontualmente, de morte presumida, e nesse caso, pontualmente, com a situação de indignidade, pessoal, a jurisprudência ela é pacífica. Inclusive, eu trouxe para vocês o principal precedente aqui, jurisprudencial, que ele é claro, ele é translúcido. Olha o que ele diz. O deferimento de pensão previdenciária nada tem a ver. Eu acho engraçada essa expressão. Ou seja, cara, tá falando bobagem. Então vamos lá. O deferimento de pensão previdenciária nada tem a ver com as regras da sucessão regidas por legislação própria. Ou seja, bobagem que tu escreveste aí nessa petição. Não tem nada a ver, né? Isso que a jurisprudência nos trouxe aqui. Mais um julgado para reforçar. Discussões aqui que coloquei para vocês. Enfim, tudo isso que eu já falei. Pessoal, eu trouxe uma tabela aqui bacana, né, gente? Pô, top de linha. Para você imprimir, colocar aí no seu quadro, nos seus estudos, tá ok? E aqui, com muita boa vontade para você estudar, tá bom? Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, agradeço a Deus sobre todas as coisas que estão dentro da minha esfera de atuação e fora da minha esfera de atuação. Agradeço de todo o meu coração, meu espírito, pela essa oportunidade que me foi dada de pronunciar-me, de falar um pouco do que eu sei. Espero verdadeiramente que essa videoaula e outras mais videoaulas alcance o maior público possível dessas informações. São informações de quem se dedicou para te dar uma excelente informação, um excelente conteúdo. Eu te desejo, meu amigo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais.